na cadeira, levantar e deixar sua Bíblia desaparece. Não. Olhe para você mesmo e faça uma análise. Quando você chega em um ambiente, seja na congregação, seja no trabalho, no mercado, quem é que vai atrás de você? É alguém para te pedir uma palavra de ânimo, de fé, de vida? Ou é alguém te perseguindo para saber se você vai roubar algo no mercado? Ou se você vai se ajuntar naquela rodinha para implantar a fofoca, para implantar a contenda, para ali começar a cortar os irmãos com a língua? Eu faço parte de um grupo, e esse grupo é muita gente, é cerca de 1000 pessoas neste grupo, e ali alguém começou a falar algo, que um certo cidadão estava numa roda de amigos, e todos estavam ali, e ele estava falando mal do dono do estabelecimento e da mulher do dono. E quando aquelas pessoas saíram, este cidadão que permaneceu, agora começou a conversar com o dono do estabelecimento e falar mal das pessoas que ele estava no meio. Será que eu me encaixo nisso? Samuel, quando ele chegava, as pessoas sentiam tremor e temor. E a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé. Logo os profetas ficaram despreocupados, porque primeiro Samuel anunciou que a chegada dele, a vinda dele, era de paz. Ele veio para sacrificar. E chegando na casa de Jessé, Samuel, ele vai começar a observar, assim como nós observamos, a aparência. Quando você chega num lugar e você está ali diante de pessoas, e você está na frente de algo, e tem pessoas convidadas que chegaram, você vai selecionar pela aparência. Porque o ser humano ele é assim, ele seleciona pela aparência. Olha, eu vejo ali uma mulher humilde, eu vou dar oportunidade àquela mulher, mas ela está com a vida toda bagunçada, mas a aparência dela é de humilde. Eu vejo ali uma pessoa que está bem organizada, está bem trajada, está com terno, mas ele tem a esposa dele em casa e tem uma outra esposa na rua. Mas a aparência, ela nos engana, assim como enganou Samuel. Samuel viu Eliabe, Samuel viu... eu esqueci agora o nome dos outros filhos, mas ele viu todos os filhos ali, e a aparência confundiu Samuel. A aparência, ela pode nos jogar no fundo do poço, no mais profundo abismo, ou até mesmo na cela de uma prisão. A aparência, ela pode me acender e pode me apagar, porque a aparência, ela engana. Ainda que Davi tivesse boa aparência, a Bíblia diz que ele era formoso, seus cabelos ruivos, mas ele não impactava. E quem não causa impacto, eu não quero do meu lado, porque eu gero impacto. Eu quero do meu lado pessoas que causem esse mesmo impacto, ainda que não tenha unção, ainda que não tenha unção, ainda que não tenha intimidade, ainda que não busque, que não conheça a Bíblia, mas ele gera impacto, porque o carro dele é novo. Então ele está comigo, ele vai causar impacto igualmente a mim que ando de bicicleta. Eu não quero ao meu lado pessoas comuns, que é humilde, sim, é importante ser humilde, mas anda de forma humilde até demais. Não se preocupa com sua roupa rasgada, não se preocupa com a sua aparência, mas tem uma intimidade com Deus, e alguns até se ousam a dizer: se eu orar, se eu falar com Deus, se segure. Mas não é só para ele, é para todos. Mas aquela pessoa se ousa em dizer, igual a ousadia de Elias: se eu falar, até mesmo numa casa onde o marido não é crente, ele diz: se a minha mulher, ela fazer assim, eu já tenho medo. Eu posso estar como for, até fora de mim, utilizando de drogas ou de bebidas, mas se ela se levantar, eu me calo. Por quê? Porque nela existe uma autoridade, uma unção. Em você existe uma autoridade e uma unção. Não é a sua aparência que vai dizer isso. Não é a sua aparência. E o apóstolo Paulo, ele fala: se houver 1 Coríntios capítulo 13, eu anotei aqui, soa como um sino que retine, só faz barulho. O sino, ele tem boa aparência, mas só faz barulho. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, depois você lê em casa. E Cantares também de Salomão, a Bíblia diz que as raposas, elas entram nas oliveiras
e devagarzinho ela vai desmanchando aqui, desmanchando ali. E todos olham a aparência e dizem que está bem, mas a raposa está ali dentro. As raposinhas vão entrando, vão desmanchando, vai causando alvoroço, mas fala bonito, mas ali está a raposinha. São pequenos pecados insignificantes que achamos que não é de nada. As pessoas não viam isso em Samuel, porque sabiam que Samuel era um homem honrado, homem separado, homem que foi impactado em um lugar onde todos achavam que nada iria sair de bom, na casa de Eli. Porque os filhos de Eli não prestavam, mas Samuel estava ali na situação de filho, assistido por Eli. Porém Samuel, ele prestou, porque o ambiente que eu estou, ele não pode me influenciar. Se o ambiente que eu estou, todo mundo é quadrado, eu não vou ser quadrado, eu vou ser redondo, porque ele não vai me influenciar. José no Egito, ele influenciou o Egito, mas não deixou o Egito influenciar ele. Daniel na Babilônia, ele influenciou a Babilônia, mas não deixou a Babilônia influenciar ele. Quando as raposinhas entram, elas destroem as oliveiras, e nós damos brecha para as raposas entrar. Não podemos ser só sinos que retine, somente aparência, não. Não podemos ser desta forma, porque Deus, ele depositou em nós uma autoridade. Ele nos levantou, habita em nós um Santo Espírito, e em nós foi derramado dons. E dom esse não é para espalhar aí por aí coisas que você ouviu falar, não. Dom esse é para você impor as mãos, expulsar demônios, e curar os enfermos, dar vida aos cegos, dar vista aos cegos e levantar os oprimidos, que estão ali tristes, que estão desamparados. E como é que eu vou fazer isso? É com minha força? Não, é no nome de Jesus, porque através de Jesus tudo nós podemos fazer. Somente através de Jesus. Se eu contar com minha potência vocal, não sai nada. Pode ser que todo mundo levante, pode ser que todo mundo pule, pode ser que todo mundo rode, até cair no chão, mas continua todo mundo do mesmo jeito. E quando sai daqui, alguém vai perguntar: como é que foi? Você vai dizer: foi poder. Não teve nada além de poder. E o que é que o poder causou em você? Eu não sei. Eu sei que foi poder. E lá aconteceu o que? Eu não sei. Poder. E o pastor, ele falou de quê? Não sei. Poder. E o pregador pregou o quê? Poder. Mas foi aonde? Foi lá em Poder, capítulo 6, versículo 1. Foi tudo poder. Não lembro de nada. Eu só sei que foi poder. É como um sino que retine. E dependendo da melodia que o sino causa, você pode até dançar, mas não vale de nada. Não vale de nada. E aí nós vemos no livro de Mateus, capítulo 23, Jesus falando à multidão. E Jesus, ele repreende os seus discípulos, porque eles queriam lugares, cadeiras. Eles queriam estar ali à frente, eles queriam autoridade. Autoridade essa não era para repreender os demônios, não. Autoridade essa era para ser alguma coisa, porque o modelo que eles tinham era esse. E quando vamos até Mateus 24, nós vemos Jesus ele trazendo um paralelo com os fariseus. Os fariseus, eles tinham somente aparência. Os fariseus demonstravam algo. E quando os fariseus e escribas daquela época, mestres da lei, chegavam, eles falavam e perseguiam e diziam: Rabi, Rabi, mestre. Eles perseguiam em todo o tempo, e eles tinham aqueles homens como homens honrados. Porém essa honra vinha de Roma, não vinha de Deus. Porque Roma, ela impunha medo no povo. Roma colocava respeito no povo, porque Roma tinha espada. E se alguém se levantasse contra Roma, Roma levantava a espada e arrancava o pescoço. E os fariseus daquela época, mestres da lei daquela época, eles tinham Roma como amigo. E tendo Roma como amigo,
eles também tinham poder, tinham respeito. As pessoas respeitavam, mas não era igual a Samuel, não. As pessoas respeitavam os fariseus daquela época, porque os fariseus, eles diziam ser melhores, diziam ser maiores. Observe o paralelo. Samuel, homem honrado, que quando chegava causava tremor e temor. Os fariseus daquela época, mestres da lei, homens honrados, que causava medo porque de Roma. Eles tinham poder na sua mão de dominar Roma e de fazer matar, porque eles influenciaram na morte de Jesus. Não adianta ter aparência. Os fariseus, eles nos ensinam isso, que a aparência, ela nos destrói. A aparência, ela nos joga fora. A aparência causa religiosidade vazia. A aparência não vale de nada. E Jesus diz: vocês limpam o exterior do copo, mas esquecem do interior. Vocês mostram uma aparência, mas na verdade vocês estão podres e sujos. Vocês mostram uma intimidade, mas na verdade vocês não têm intimidade. Olha a autoridade de Jesus diante de todos. Ele não media esforço, não mediam palavras, e ali ele lançava a palavra e não se preocupava com o que havia de acontecer. Vocês parecem justos, mas na verdade não são justos. Versículo 27, porque assim como um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a volta do Filho do Homem. Ele há de vir, e quando ele vier, ele vai julgar o povo, e ele vai saber dizer quem é e quem não é. Ontem o pastor Cristiano, ele falou que o vento vai soprar e o joio que está no meio do trigo vai ser dissipado. Quem é que vai saber preparar? Quem é que vai saber separar? O dono da vinha vai saber preparar. O dono do milho vai saber separar. Porque para nós a aparência mostra que está tudo bem, que está tudo legal, está tudo sob controle. Não, eu vejo uma prosperidade, eu vejo um impacto, eu vejo uma unção, eu vejo um poder, mas na verdade o interior está podre, está sujo, e precisa ser limpo, precisa ser melhorado. Quem foi influenciado por esses mestres vai se sujar. E Jesus, ele diz: vocês haverão de chamar somente a um de mestre, que sou eu, pois esses são falsos mestres, lobo em pele de cordeiro, só esperando a oportunidade para destruir, só esperando a oportunidade para matar. Veja João Batista. João Batista era outro que não tinha papa na língua. Ele falava, ele dizia. E o que é que fizeram com João Batista? Lançaram a sua cabeça sobre a mesa, lançaram ali para festejar a morte do homem que falava a verdade. Porque a verdade, ela cura, salva, liberta e leva para o céu. Mas a verdade também, se eu estiver coberto de mentira, a verdade pode me condenar. Porque a aparência, ela vai demonstrar um algo, mas quando vem a verdade, ela começa a mostrar tudo que é correto. E aquele que está na mentira, aquele que está no engano, é desmascarado. É desmascarado. Não adianta a aparência, não adianta uma religiosidade vazia, não adianta dizer que pode fazer, que pode derrubar, que pode sapatear, que pode girar, e no final o interior do copo está completamente sujo. Não adianta. Melhor é estar com o interior do copo limpo. No versículo 42 diz assim: vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não sofreria por sua casa ser arrombada.
Por isso, estáis vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Virá. É como você acorda pela manhã e vê aquele lindo sol nascendo, e aquele sol ele começa a impactar, começa a gerar ali o calor, e aquele lindo céu, não há nuvens no céu, o céu brilha azul, você olha para aquele sol e agradece a Deus por aquele novo dia, os pássaros cantam, as árvores elas sacodem, louvam a Deus, e de repente vem nuvens, nuvens essas negras, que faz um lindo dia se tornar um dia escuro, e o sol perde a sua força. E aí é que vem a revelação de Deus. O sol perde a sua força e de repente começa a vir a chuva. O sol perdeu o seu poder, porque alguém veio e encobriu o sol. E às vezes nós queremos encobrir o poder de Deus. Quando as nuvens vêm, o dia se torna nublado, a chuva cai, nós conseguimos ter a capacidade de ver o sol? Sim ou não? Não conseguimos, porque a nuvem ela cobre todo o sol, mas o sol permanece lá. Você não está vendo, mas ele está lá. Você não está tendo capacidade de sentir o seu calor, porque agora a chuva cai, as nuvens estão cobrindo, mas ele está lá. Ainda que mostre aparência, ainda que mostre uma falsa religiosidade, ele está vendo o que está acontecendo por dentro, sondando os corações. O sol está lá, os nossos olhos não conseguem ver, porque nós somos limitados, mas Deus permanece lá. Glória a Deus, aleluia. A nuvem parece que é algo que vai me deixar turbado, vai me deixar preocupado, mas a nuvem, quando vinha no Êxodo, ela ajudava o povo, porque o povo que era molestado agora ficava tranquilo porque da nuvem. A nuvem não é para ser algo ruim, a tempestade não é para ser algo ruim, o deserto não é para ser algo ruim, mas é um lugar para gerar intimidade com Deus e saber que Deus está cuidando de tudo. Tudo está sobre o seu poder, o seu comando e sobre a sua força. Deus ele não perdeu o controle, permanece na mão dele. Permanece na mão dele. E aí Jesus mais uma vez, ele vem. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o procura, e na hora que ele não sabe. Melhor, versículo 47, na verdade eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os meus bens. Mas se aquele meu servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, começa a lhe espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Virá o Senhor daquele servo naquele dia que ele não o procurar, e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, sairão ao encontro do noivo. E aqui agora eu começo a falar. Sairão ao encontro do noivo. Antes de chegar nas 10 virgens, Jesus ele diz que aquele que estava ali vivendo de aparência diante do seu Senhor, um servo fiel, um servo honesto, mas na ausência do seu Senhor, eles não estão me vendo. Agora eu vou colocar a maldade do meu coração em prática. Agora eu vou destruir tudo. Agora eu vou tomar aquela igreja, vou destruir a vida do pastor, vou arrancar ele de lá, e a partir de amanhã quem vai reinar lá sou eu. Eu vou implantar o meu reino. O pastor pode até sair, o irmão tocador pode até sair, o porteiro pode até botar outro no lugar dele, alguém plantar uma pontilha e arrancar ele, jogar até ele no mundo. Mas vai vir o dia, o noivo virá naquele grande dia, e ele saberá quem é e quem não é. O noivo estava já para vir, já saiu o alerta, o amigo do noivo saiu alertando, o noivo virá.
As minhas candeias estão acesas, tem óleo. As minhas lamparinas estão indicando que eu estou aceso, que eu estou pronto, que eu estou preparado. E quem olha para mim está dizendo: ali está uma pessoa preparada, ali está uma pessoa atenta. As 10 virgens todas estavam preparadas, todas estavam com as candeias acesas, todos estavam aguardando a vinda do noivo. A Bíblia diz que todas estavam, todas as 10. Mas será que eu estou preparado para todo esse percurso? Será que eu estou preparado para esta viagem? Tem um hino que diz assim: nesta viagem o Senhor está comigo, está comigo, está comigo. Aí alguém que está do lado diz assim: e comigo, e eu? Não se preocupe, porque também está contigo, está contigo, está contigo. Mas como é que está a sua lamparina? Está acesa, preparada para a viagem? Está acesa, está preparada para a viagem que há de vir? Jesus virá, e nós temos que estar preparados para esta viagem. Jesus virá. Foi anunciado, o amigo do noivo saiu falando: o noivo está vindo. Porque antes do noivo vir, o amigo do noivo sai anunciando. O Espírito Santo sai anunciando através da minha boca, através da sua boca, daquele que está pronto, daquele que está com a sua boca aberta, falando de Jesus. Ele está anunciando: olha, Jesus há de vir. Esteja, pois, pronto. E todas estavam prontas e preparadas, esperando o noivo. Porém, eu ouço muito isso, falar disso, e acredito que os irmãos ouvem também. A minha bisavó falava que Jesus estava voltando, e até hoje. Amanhã alguém vai dizer isso de novo. Daqui a um mês vão dizer isso de novo. Daqui a 10 anos vão dizer isso de novo. Porque se o Filho do Homem soubesse a que hora viria o ladrão, ele estaria preparado. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser que daqui a 100 anos estarão falando isso. Mas isso quer dizer que ele não virá? A Bíblia diz que ele está vindo. Eu estou preparado para a viagem? O caminho é escuro, a minha lamparina tem que estar acesa. A minha lamparina tem que estar acesa. Eu tenho que estar firmado. Eu tenho que estar com a minha visão aberta, ainda que eu não enxergue, mas os meus olhos estão abertos, porque vai muito além do nosso entendimento. As lamparinas têm que estar acesas. E a Bíblia diz que 5 tinham reserva e 5 não. Se eu me encontrar sem reserva, ele virá e eu vou ficar. Mais não. Mais não tenha mais. É como você oferece a alguém: você quer o céu ou o inferno? Não, é porque eu estou assim, não tem meio termo. Eu quero ficar aqui no meio termo, não tem meio termo. Se você quer o céu, levanta a tua mão e aceita Jesus agora. Se quiser o inferno, permanece no teu caminho. Permanece no teu caminho. A palavra de Jesus era assim. Aí alguém amanhã talvez vai dizer assim: eu queria poder, eu não queria explicação não. Mas Jesus em todo tempo ele explicava. Mas por que Jesus explicava? Para que ninguém fosse pego em improviso. Jesus poderia resumir tudo e dizer: olha, quem estiver preparado sobe, quem não estiver fica, acabou, é só isso. Mas ele caminhou com os seus discípulos e em todo tempo ele anunciava: olha, este templo que vocês estão vendo, ele vai ser derrubado, e não ficará pedra sobre pedra, mas ao terceiro dia esse templo será reerguido. E os discípulos não entendiam. Se você não entende, eu vou terminar de falar aqui? Não, eu vou continuar falando, anunciando e explicando, porque Jesus em todo tempo explicava. E ele disse: vocês têm que
que estar com reserva, preparados. Não viva de aparência. Os irmãos estão me vendo, eu estou aqui. A minha pose permanece. Olha a minha postura. Mas a partir do momento em que eu já não estou mais na vista dos irmãos, aí acabou a minha pose. Aí eu faço parte da bagaceira, eu xingo, eu faço coisas terríveis no trânsito, eu fico zangado porque o ônibus passou direto e não parou no ponto, eu xingo até a bisavó do motorista. Mas diante dos irmãos eu falo: Deus te abençoe, meu irmão, segue tua viagem, não era para mim ir com você não. Eu tenho que estar preparado. E quem está falando com vocês não é um santo não, porque antes de sair já está aqui, já está no meu entendimento, e no meu entendimento já está me cortando. Se eu não melhorar, eu também fico. O pregador está no santo, ele está no azeite. Não tem negócio de azeite, de óleo, não. Se eu não me preparar, não vai adiantar chave de carro, não vai adiantar chave de apartamento, não vai adiantar casa bonita, não vai adiantar despensa cheia. Nada disso vai adiantar, porque tudo isso atrasa, ela consome. Tudo isso atrasa, consome. Mas a partir do momento em que eu estou preparado, e que Jesus ele lança diante de mim uma palavra: onde é que você estava quando eu firmei a potência do céu, ou as estrelas, ou eu separei o rio do mar? Onde é que você estava? Você não sabe de nada. Você não sabe literalmente de nada. E a única coisa que você precisa saber é: confia e descansa. Permanece preparado. Permanece preparado. Porque aqui, neste exemplo de Jesus, 5 foram com o noivo e 5 ficaram, mas eram minhas amigas. Eu a conhecia a sua família, conhecia os seus pais, a sua mãe, tinha intimidade, mas ficaram. Aí eu vou agarrar no seu pé, não vai dar não. Aí eu vou pegar uma carona com você, não vai dar não. Aqui só tem espaço para um, só vai um, não tem lugar para 2. Eu tenho que estar preparado, porque aquele que estiver preparado, este vai subir. Aquele que estiver pronto, este vai subir. Ainda que eu não aceite, ainda que eu chore, esperneie, ou faça igualmente o rico, manda aqui Lázaro, o meu servo, vem aqui, molhe a ponta do dedo na água e encoste na minha língua. De nada vai adiantar. Ainda que eu tenha acesso diretamente ao céu, se eu não estiver preparado, nem lá eu entro, só fica na minha imaginação. Mas você quer só imaginar, ou você quer morar? Você quer só imaginar? Olha, a Bíblia diz que vai ser assim. Olha, o irmão cantou lá e diz que vai ser assim. Diz que vai ter um grande barulho, que a igreja vai subir, os carros vão estar desgovernados, as casas bonitas, as mansões vão estar aí para a gente morar. Mas eu não quero morar não, eu quero fazer igual esse irmão, porque enquanto ele cantava, enquanto ele pregava, eu imaginava, e eu estava igualmente uma criança, imaginando os reinos celestiais, imaginando este Deus vindo com poder e grande glória, porque naquele grande dia as potências do céu serão abaladas, o sol perderá a sua força e a lua também, e ele virá com poder e grande glória. Ele virá. Glória a Jesus. O dia que a igreja parar de anunciar a volta de Jesus, podemos ter a convicção que Jesus veio e não nos levou, porque agora já não tem mais valor. Para que eu vou falar de algo que eu não vou participar? Mas se ainda há desejo em mim, se ainda há ânimo em mim, se ainda há em mim o desejo, o anseio de morar no céu, eu vou continuar anunciando Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo está voltando. Guarda o que tens, para que ninguém tome, para que ninguém roube a sua coroa. Guarda o que tens. Nós temos que estar preparados. Esqueça isso de se preparar, não. Saia daqui convicto. Eu tenho que estar preparado. A
partir de hoje, eu tenho que estar preparado, porque eu estando preparado, eu irei com Ele morar nas nuvens, eu estarei com Ele nas nuvens, eu estarei com Ele nos ares. E aquele algo, e aquelas raposinhas que entraram na minha vida, no meu olival, na minha vida, que estão me fazendo se separar de Cristo, da aliança, do noivo, se separar deste casamento, eu tenho que arrancar, eu tenho que destruir essas raposas, para que ela não arranque a minha coroa. Jesus Cristo está voltando, Ele não tardará e nem vai nos esperar. Aquele povo